quero que você se apresente para o pessoal. Tem algumas meninas ali que eu digo que são minhas, mas não são minhas, são meninas que me seguem, né? Que talvez ainda não conhecem o teu trabalho. Eu vi que a Poliana está ali, mas algumas das meninas, a Juliana. Então, se apresenta para nós direitinho, para elas também te conhecer o teu trabalho. Olá, pessoal. Boa tarde, né, a todas. Muito prazer. Primeiro, eu agradeço a você, Jacira, pelo convite, tá? Pela oportunidade de, mais uma vez, eu me conectar com cuidadoras que, de fato, nós precisamos de cuidadoras capacitadas e qualificadas. Eu me chamo Cileuda Santos, sou cearense, tá? Moro em São Paulo há 6 anos. Sou cuidadora de idosos há 30 e há 6 anos eu estudo e cuido apenas de idosos com Alzheimer, aonde eu vi a necessidade, de fato, de estudar mais para poder transformar essa realidade. Tenho 47 anos, sou casada, tenho nível superior, também sou assistente social com 2 pós-graduação. Mas nessa área eu nunca ganhei R$1, nunca trabalhei. Minha vida inteira foi cuidar de idosos. Comecei aí com 14 anos de idade, praticamente. Então, assim, sempre fui essa pessoa que gosta de idosos, que gosta de cuidar. Aonde eu estiver, eu estou com aquele olhar de cuidar de alguém. E sou mentora de cuidadores também. Tenho uma especialização onde eu formo cuidadoras especialistas em Alzheimer. E estou aqui no Instagram todos os dias ensinando vocês a realmente cuidar assim, ó, com amor, carinho, empatia e humanização. Então, bora lá para mais uma tarde de aprendizado. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem conosco, tá? É isso aí. Pessoal, vocês veem alguma coisa diferente, vão nos avisando, né? Até então tá tudo ok, tudo bem, né? Vão me dizendo aí como é que tá, que daí a gente vai falando por aqui. Mas se acontecer alguma coisa, o pessoal mesmo vai nos avisando, tá bom? Então, boa tarde, Cileuda, né? Eu já havia combinado com você uma outra vez, né? Uma outra live, mas acabou que a gente não deu certo. Desencontrou ali os nossos horários. E dessa vez, quando você falou que tinha, né, esses dias, eu falei, eu estou de férias, mas eu não vou perder a oportunidade de poder falar com ela e trazer mais clareza, né, tirar algumas dúvidas, né, frequentes de algumas cuidadoras, a qual eu conheço, a qual eu sei que trabalham, mas tem essa dificuldade, né, de enfrentar no dia a dia, né, o progresso, o passo a passo das pessoas que têm essa doença do Alzheimer, que é né, na minha opinião, não sei na tua, é uma quase das piores doenças que acomete o idoso. Na minha opinião, é uma das mais tristes das doenças. Cileuda, tá me escutando? Sim. Olha só, agora, caiu não. É que eu estava compartilhando com mais pessoas, para chamar mais pessoas para vir aprender, né? Boa. Porque, afinal de contas, cada reunião dessas nossas, gente, eu costumo falar o seguinte, que é como se fosse uma escola. Quando nós vamos para a escola, nós já não vamos sabendo das coisas, nós vamos só aprender. Só que lá todo mundo aprende juntas, e essa é a oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, Jacira, de fato, a doença de Alzheimer hoje está assim, o boom. Não vou dizer que é uma doença que começou a se manifestar agora, não é. Por quê? Lá nos nossos antepassados, quem já não ouviu a nossa mãe falar que a nossa avó estava caducando, né? Assim? Exatamente. Tá caducando, não lembra mais de nada. Fulano já tá velha, caduca. Não lembra mais de nada. Gente, é tanto que hoje essa palavra nem se usa mais. Mas é porque naquele tempo já tinha Alzheimer, é porque as descobertas, os estudos foram evoluindo a partir aí, recente praticamente. Então, é por isso que hoje se ouve muito e existe muitos diagnósticos, embora boa parte dos idosos não são diagnosticados. A respeito da minha mãe, por exemplo, ela ainda não tem o diagnóstico, mas eu fiquei com ela 22 dias e esses 6 anos cuidando, estudando, quando você vê as especificidades e a forma que vai lidando, você diz, olha, eu não sou médica, mas assim, de todos os idosos que eu já cuidei com Alzheimer, minha mãe está com todos. Então, assim, tem muito idoso que não é diagnosticado ainda, mas já está aí no processo até mesmo de demência, né? Então, todas as famílias hoje que me buscam, eu te falo assim, de cada 10 que eu recebo todos os dias, gente querendo cuidadora, querendo dica, orientação, 8 para cuidar doente com Alzheimer. Então, gente, por isso que eu falo, é um boom,
que hoje quem tem essa expertise de saber e buscar informação, porque nós não nascemos sabendo, mas se você decidir estudar sobre Alzheimer e dizer, eu vou atender apenas idosos com Alzheimer, você sai na frente. Exato. Porque a demanda é grande, só que cuidadoras que realmente saibam cuidar, Jacira, está muito difícil. Muitas, eu sei fazer, mas quando começa a cuidar, não ficam por conta da especificidade do Alzheimer mesmo. Porque se eu não souber que ali é uma doença, saber como que eu vou trilhar aquele atendimento hoje dá certo, amanhã pode não dar desse jeito. Então, eu preciso estar nessa dinamicidade do Alzheimer para que eu possa realmente proporcionar àquele idoso qualidade de vida através dos cuidados. Então, cada dia que passa, gente, mais pessoas estão precisando, mais famílias estão em desespero, estão adoecendo, porque além de não saber cuidar, não tem tempo e não sabem o que fazer. Então, quando uma cuidadora, a exemplo, eu sei, olha, tudo que eu ensino aqui, Jacira, eu uso o meu exemplo. Eu não vou ensinar nunca nada para você sem ser perfeito. Então, o meu exemplo, enquanto cuidadora, especialista, que sei, pelo menos até agora, se aparecer uma nova demanda, eu vou lá, estudo, eu vou lá e faço. Mas assim, eu enquanto cuidadora especialista em Alzheimer, falo para vocês, quando nós demandamos do conhecimento, nós conseguimos chegar na família e dizer, calma, tenha paciência, nós vamos fazer assim, porque vai dar certo dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Fica tranquilo. E você começa a prestar aquele atendimento e as coisas vão tomando o seu devido lugar. Gente, isso não tem preço, isso é assim, é surreal. A sensação que a gente tem, né, de gratidão, de agradecimento a Deus por nos dar esse conhecimento e perceber que o seu fazer profissional impacta diretamente ali naquele contexto. Eu sempre falo, é um contexto geral. Nós precisamos ver os idosos na amplitude. Família, residência, saúde física, saúde mental, saúde, tudo. Tem que ser um contexto todo, porque senão você não consegue cuidar. Exatamente. Cileude, eu comecei há 12 anos como cuidadora. E a minha primeira paciente, que caiu para mim, né, nessa época, eu nem sabia que eu tinha o dom, né, de ser cuidadora. Eu estava procurando um trabalho, eu estava procurando alguma coisa, né, tentando me encaixar em alguma coisa que eu gostasse de fazer, né, e quando me ofertaram um trabalho como cuidadora, né, fazer um teste comigo aí de 1 mês, a paciente era uma paciente de Alzheimer, né, uma senhora já que andava ainda, se alimentava muito pouco, já estava falando muito pouco. Então, eu já logo fui com essa paciente. Mas, claro, as patroas eram dentistas, bem instruídas, né? Eram 2 netas dela. Então, elas me ofereceram todo o apoio. Jacira, o que você não conseguir, né? Tem psicólogo que vem na casa, tem a fisioterapeuta, tem a médica que vem na casa. Então, a gente vai trabalhando com você. Então, eu fiquei 7 anos com essa paciente. Ela viveu muito, muito. Segundo a médica dela, ela viveu mais além do que, não sei se você concorda comigo, mas tem uma estimativa aí, né, de quantos anos, né, que o paciente com Alzheimer ele pode viver até uma certa idade aí, uma certa quantidade de tempo. E segundo a médica, ela viveu assim mais do que ela deveria viver, porque ela foi bem cuidada, né? Então essa médica chegou a dizer assim para minha patroa, olha, foi a melhor cuidadora que passou pela dona Celina, né, que era a minha paciente, porque eu pude sentir que ela foi muito bem cuidada. E eu acredito que você vai concordar comigo, que é o cuidado, né, esse cuidado que você traz, né, essa forma de cuidar que você, né, você ensina, que você passa, faz também com que o paciente viva mais. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que você faz isso também, sabendo que isso é certo. Com certeza, gente, não tenham dúvidas. Existe sim uma estimativa, se bem que cada ano que passa, a estimativa me parece que vai esticando um pouquinho. Por quê? Porque hoje existe, gente, várias formas. E o cuidado, o nosso cuidado, olha só, o médico diagnóstica, o médico vai dizer para você, para o familiar, que o idoso vai ter 4 fases, vai desaprender, não vai reconhecer os filhos, vai ficar agressivo. Gente, esse é o diagnóstico que nós escutamos. Mas por isso que a minha especialização é além do óbvio. O óbvio todo mundo já conhece, mas e o cuidar, a limão na massa diariamente. As dificuldades, eu também não romantizo, sabe? Eu acho brutal quando alguém aparece aqui que vem romantizar o Alzheimer. Eu ensino que é possível ser leve,
mas sem romantizar. Eu falo que é difícil, porque é muito difícil cuidar de um idoso com Alzheimer. É muito difícil. Mas, diante da evolução da medicina, né, dessas medicações que existem aí hoje, para, vamos dizer, para desacelerar o processo, né, de progressão, os cuidados que nós prestamos diariamente como forma de proporcionar qualidade de vida, isso faz com que, de fato, a vida daquele idoso com Alzheimer aumente. Ele fique mais dias. Eu sempre falo também, Jacira, que Alzheimer não é o fim. Não. Por exemplo, a minha mãe tem 87 anos, mas tem pessoas hoje sendo diagnosticadas com 60 anos de idade. Ele vai morrer amanhã, daqui a 5 anos? Não vai. Eu conheço. Não é o fim, é o início, eu sempre falo, é o início de uma nova vida. Então, a partir de agora, eu vou precisar de uma estrutura nova, de pessoas novas ao meu redor para proporcionar, para direcionar essa vida partindo do pressuposto do diagnóstico. Não é porque recebeu o diagnóstico, pronto, agora vamos entregar as malas e daqui a amanhã, depois morre. Não é assim que acontece. Então, com essas facilidades, com os estudos, com a evolução, com a internet, que hoje nos ajuda muito, nós conseguimos fazer com que esse idoso ele viva mais depois do diagnóstico. Então, 8 anos, 10 anos. Eu conheço familiar que tem idoso que está com Alzheimer há 15 anos. Exatamente. Aí já começa naquela finitude, né, de não conseguir mais andar, falar, deglutir, e aí fica ali na fase final. E o que é que vai matar esse idoso? Ou infecção pulmonar ou infecção urinária. Então, é sobre isso, gente. É você ter esse entendimento e dizer, não, eu estou aqui para realmente cuidar e proporcionar qualidade de vida. E isso vocês só conseguem através do estudo. Eu sinto muito em dizer isso. Exatamente. Estudem, se especializem, não tenham medo de estudar. E você estudando, não tenha medo de fazer aquilo que você se preparou para fazer. Exatamente isso. Eu tenho prestado muita atenção sobre os cuidadores, né? Que quando eles se encaram, né? Quando se deparam, que você fala assim para eles, olha, eu tenho uma pessoa, né, que está precisando de uma cuidadora, as pessoas logo perguntam assim, mas o que ela tem? Né? Quais são os cuidados? Você vai dizer para ela assim, né? Não, ela tem Alzheimer. Você pode até falar para ela encara assim, nossa, com uma facilidade. Mas aí eles acabam ficando uma semana e eles vêm e dizem pra gente assim, nossa, mas não é fácil cuidar do fulano, porque não quer tomar banho, porque tá agitada à noite, não dorme à noite, porque não quis comer, ou de repente, dali 5 minutos pediu uma comida novamente, né? Ou tá revoltada. E você e eu, a gente sabe que tudo isso é um processo da doença. Mas, como você disse, a gente tem que estudar, a gente tem que saber como trabalhar esse processo. Então, se você estuda, né? Eu comecei a admirar muito você quando você passou aqueles dias lá com a sua mãe, né? E eu assisti todos os vídeos que você postou lá com a sua mãe. E aí até comentei, né, com algumas das cuidadoras que estavam comigo. Falei, olha, gente, é esse aqui que é o passo a passo para um cuidador ter sucesso para trabalhar com alguém que tem Alzheimer. Falei, porque o sucesso não é você somente entender a doença e trabalhar, mas é você mostrar, né, para o teu patrão, mostrar para a família que você sabe trabalhar e que torna, né, de certa forma, você vai tornar aquele sofrimento da família menos doloroso, com as suas técnicas, né, com o seu jeito de trabalhar. A família vai ver menos conflitos, vai ver menos aquela pessoa repetindo, vai ver menos aquela pessoa agressiva, agitada, né, e você, né, o cuidador sabendo trabalhar, né, da forma certinha, ele vai evitar, né, que certos transtornos, certas coisas ali, a família viva e veja, né, com essas técnicas que você traz, né, e como nós falamos aqui, que o cuidador precisa, sim, estudar para aprender, né, a técnica certinha para cada fase, né, da doença, para cada dia, né, porque são os dias, né, também, tem dias que eles vão estar um pouco menos alterados, vai ter outros dias que eles vão estar mais alterados, né, eu acho que você vai trazer mais, eu quero falar com você aqui sobre algumas das fases, né? Como, por exemplo, a gente sabe que tem alguns dias, por exemplo, que o sono vai estar agitado, alguns dias eles não vão querer tomar banho, outros dias eles vão estar perambular pela casa, sem contar que a lembrança, se eles já almoçaram, ou se eles já jantaram, então, algumas dessas técnicas, se o cuidador souber, a família também
vai sofrer menos? Porque ele vai ver o seu idoso bem cuidado e menos preocupante para ele, né? Ficar vendo, dizendo, se o cuidador não sabe trabalhar com essa família, com esse paciente, ele vai ficar ali repetindo o que o paciente está falando, né? Ele não vai saber cuidar, ele vai ficar ali, ó, ainda assombrando mais a família de que a doença não tem jeito. Então, tem algumas técnicas, né, que eu vejo você fazer, eu vi você fazer com a sua mãe, né, e eu vejo você ensinar, que são, assim, fundamental para que o cuidador suceda bem no seu trabalho, né, e traga mais tranquilidade também para o seu patrão ali, para a família, né, do paciente. Jacira, de fato, olha só, eu gostaria muito de poder mostrar aos meus assistidos, meus pacientes, como eu mostrei à minha mãe, mas, gente, eu sempre falo, não façam isso. Eu estou conhecendo pessoas que estão passando por transtornos, por expor o paciente. Ah, a família concordou. Não vai, não mostre, porque você vai ter problemas. Então, é a minha mãe, eu tive toda a liberdade de mostrar. Aquele jeito é o que eu faço nos meus atendimentos, é a forma como eu faço. E a cada descoberta que eu vejo que eu consigo algo novo, melhor, eu vou lá na minha especialização e coloco lá e mostro para vocês aqui também. De fato, Jacira, olha só. Isso parte, gente, e aí vai do nosso posicionamento profissional. A melhor forma de você saber cuidar é o posicionamento profissional. Por que eu falo isso? Porque a partir do meu estudo, da minha dedicação, como é que eu cuido, eu não admito uma família entrar em contato comigo, dizer, olha, minha mãe tem Alzheimer. Primeiro, qual é a patologia? Qual é a sua necessidade? Tá rodando aí? Você está ouvindo, Jacira? Tô vendo, tô compartilhando lá também, então. Tá, né? Então voltei agora. Uhum. Aí eu pergunto, qual é a necessidade? Olha, minha mãe tem Alzheimer, mas ela é boazinha, gente. Não tem. Não tem Alzheimer bonzinho. Ele pode estar numa fase que ainda não está vivendo todos os processos. Isso é fato, tá bom? E o que acontece nesse momento? Quero saber, vá fazer uma visita na casa da família. Olha, pergunte. Nós precisamos perguntar, instigar. Chega na casa da família, conheça o contexto total, conheça o idoso, se apresente, converse, dinâmica e comece a perguntar para o familiar. Quando foi que foi diagnosticado? Qual a medicação que ela toma antes? Como era a vida dela? Já teve depressão? Ela toma quais remédios? Porque tem família que omite muita coisa. Quando você começa a cuidar, você começa a descobrir. E aí, quando você pede para ver a medicação, a família já fica, opa. E quando nós somos cuidadores, que conhecemos, quando a gente vê a medicação, a gente já sabe para qualquer uma delas. Eles nem podem negar que não tem. Exato. A partir desse contexto, dessa visita, que você tem essa interação, que você começa a se posicionar, que você vai mostrar para a família que você entende do assunto, que ela não precisa mais se preocupar, por quê? A filha já saiu da academia, que não consegue fazer academia, não viaja mais fim de semana com a família porque não tem condição, porque não tem uma pessoa, a dor dela. Você precisa entender qual é a dor daquela família. Você chegando na dor, você vai tocar na dor e ainda vai girar o dedo, que é para a família sentir. Aí não viaja mais com a família porque não confia em deixar o ente querido, já não consegue mais curtir, sair fim de semana para balada, tomar um vinho, para um cinema, não faz mais nada, por quê? Não tem ninguém, a cuidadora nunca fica, entra uma hoje, entra outra amanhã. Quantas cuidadoras já teve tantas? Por que elas não ficam? Façam perguntas. Quando você entende que a dor da família é aquela, opa, olha, tudo bem. Fica despreocupado. Eu me chamo Cileuda Santos, eu estudo Alzheimer há 6 anos. Eu já transformei várias famílias. Está aqui a lista, se quiser pode ligar. Famílias inteiras que ficavam sem saber o que fazer. Não se preocupe, eu sei exatamente como é que nós vamos fazer. E eu começo a direcionar a família, começo a estruturar para eles como é que nós... Porque, gente, eu sozinha também não consigo fazer nada, tá? Exatamente. Podemos fazer um plano de cuidado em cima desse cuidado que nós vamos ofertar? Podemos sim, com certeza. Porque quem vai estar no atendimento sou eu. Então, um plano de cuidado com uma rotina que realmente você esteja disposto a fazer cumprir, mas que também não tem problema se um dia ou outro você não seguir aquela rotina, porque o idoso com Alzheimer tem dias que ele vive os 4 processos ali num dia só. Tem dias que você não vai conseguir dar o banho, tem dia que você não vai conseguir ministrar a alimentação, tem dias que é tudo muito confuso, mas quando nós temos esse entendimento, gente, de saber o que fazer naquela hora, a família já se desarma e você começa a falar, agregar os seus valores
em quantas famílias você já passou que você consegue realmente resolver aquela situação para eles, que eles vão poder realmente voltar à sua vida, à sua rotina, de ir para uma praia despreocupado porque você está ali. Na hora de uma necessidade, se precisar de um PS, você consegue ligar para o SAMU, levar esse familiar para eles ficarem despreocupados. Gente, família não gosta de problemas, eles gostam de pessoas que resolvam os problemas para eles. Então, se você conversa com o familiar mostrando tudo isso, como é que você vai fazer o próximo passo? Quando ele estiver irritado, como é que você vai fazer? E a família precisa entender, né, que você precisa dar aula para a família. Gente, entendam. Tudo o que acontece não é ele que está aí, não é sua mãe que está aí. Não é ela que está falando isso, não é ela que não te reconhece mais, não é ela que tipo assim, vai xingar pessoas que vai chegar, vai desconhecer, vai chamar palavrão. E você consegue dar essa aula para a família, fazendo a família entender que ali é uma doença que existe. Aquele idoso já perdeu o filtro social, ele não vai ter noção do que é certo e do que é errado. Então, a família não pode intervir na forma de eu fazer um trabalho digno e acolhedor, baseado naquilo que eu sei que vai ser bom. Por exemplo, tem muita família que tem dificuldade em nós conversar com o idoso com Alzheimer, sempre falando que ele está certo. Nas viagens dele, a família não admite. Eu digo, e você precisa falar com a família. Olha, ele tem um Alzheimer, ele tem uma doença que ele, na mente dele, está certo. Então, se você for contra, dizer que ele está errado, ficar repetindo várias vezes que ele está errado, você só vai piorar a situação. Então, se a família não for nossa parceira nesses cuidados, entendendo e abrindo mão dessa, vamos dizer assim, para mostrar para a sociedade que ela está normal, nós não vamos conseguir evoluir. Então, nós precisamos ensinar para a família o que nós sabemos, como é que nós vamos cuidar para que esse idoso tenha qualidade de vida, que esse idoso consiga ainda viver em sociedade, nas reuniões dessa família, aniversário, fim de ano. E isso, gente, é posicionamento profissional. Quando você fica ali 1, 2 horas conversando com esse familiar, ele olha para você e diz, você pode começar quanto? Você vai cobrar quanto para fazer isso? E aí, quando você fala preço, gente, você já agregou tanto valor que o preço é o mínimo que ele vai dar bola para isso. É por isso que quando eu falo, uma cuidadora de idoso especialista que se posiciona, consegue, aqui em São Paulo, ganhar de 5 a 10 mil reais cuidando de idosos com Alzheimer, tá mentindo, tá viajando. Gente, é a minha realidade. Mas você precisa fazer o que tem que fazer. Não adianta, eu tô com uma colega parceira que, tipo, ela acontece alguma coisa, eu tô de folga e ela manda mensagem. Eu disse, olha, na minha folga, eu não admito que o meu plantão venha para dentro da minha folga. Liga pro filho. Sim, exatamente. Por quê? Eu digo, olha, né, na hora, Jaciri, é bom as cuidadoras saberem disso, gente. Entendam. Quando você for chamado para cuidar de um idoso com Alzheimer, bota na mente. Ele é inimputável. Ele não responde por nada que acontecer. Se é você e o idoso dentro da casa, é você que vai responder. Exato. Se o idoso cair, se machucar, o que era que você estava fazendo? É você que é responsável por ele. Se o idoso deixa uma boca aberta, toca fogo na casa, é você que vai responder. Se o idoso leva uma queda e corre risco de vida, é você que vai responder. Então, você precisa saber do familiar em que nível que é a demência que ele tem, qual é Alzheimer, então você precisa ter esse entendimento. E para assumir essa responsabilidade, eu não vou para um plantão valendo 100, 150 reais, gente, me perdoem. Então, por isso que isso é posicionamento profissional, entendam isso. Você está sobre a responsabilidade daquela vida, e isso não é para qualquer um, é para todo mundo. E é sobre isso. Exatamente o que você veio falando ali, né? É posicionamento, é busca, e é muito estudo, porque boa tarde, pessoal, né? Eu quero deixar uma boa tarde ali para todos, porque vocês me desculpem que eu ainda estou aprendendo, pessoal. Às vezes eu preciso de uma ajudinha para me lidar com o Instagram, né? Mas tudo bem, eu chego lá, viu? E eu nem tô na minha casa, né? Então o André Braga tá falando. O André Braga tá falando. Por isso, toda essa responsabilidade também precisa gerar mais valor. Exatamente, mais valor. André. Exatamente. É por isso que eu falo. Quando eu me posiciono, quando eu vou para casa do assistido, que eu gero valor, agrego valor, entendo o que eu vou fazer, eu não vou cobrar 100, 150 reais por um atendimento. Então, é isso que as cuidadoras não sabem, esse posicionamento. E é sobre por isso exemplo, que eu tenho que falar. A minha assistente, outro dia, no outro plantão, ela sofreu uma queda, só que foi bem leve, é como se ela tivesse ido perdendo as forças da perna e foi ali caindo. Era no plantão da outra. Aí ela foi ligar para mim, foi ligar para o filho, foi ligar não sei para quem. Eu disse, olha, você precisa entender o seguinte,
Na hora de você socorrer um idoso com Alzheimer, se é você e ele, a responsabilidade é sua. Então, você olhou, não se machucou. Pela queda, você viu que ela não se machucou. Você pode abrir o portão e chamar alguém na rua, no vizinho, para ajudar você a levantar. Isso é socorro. Não vai, meu filho podia não gostar. Não interessa, é você que está ali, é você que responde. É por isso que nós precisamos entender. Tem Alzheimer, o atendimento, gente, é diferenciado por conta desse peso que tem aqui nos nossos ombros. Então, se valorizem, saibam o seu valor e saibam cobrar, tá? Mas quando a gente fala desse processo, né? Enfim, eu acho que as cuidadoras em si, elas precisam abrir a mente delas, né? Claro que nós estamos falando aqui do processo da doença do Alzheimer, mas muitas delas precisam abrir a cabecinha, a mente delas, para que, muitas outras coisas é uma responsabilidade imensa do cuidador. E o que as cuidadoras não têm conseguido aí muito avanço, né? Eu conheço, assim, estão estagnadas, estão paradas no mesmo lugar, por quê? Essa parte que você falou. Você pega lá um plantão, primeira coisa, elas vão sem saber o que está acontecendo. Elas querem primeiramente saber quanto que vai pagar, mas elas não vão se informar, né? Qual que é a doença que o idoso, né? Para que os cuidados, qual tipo de cuidado, e tem mais uma. Elas, às vezes, o que eu gosto, né? O fulano faltou lá no plantão. É claro que nesse momento eu tenho uma paciente com Alzheimer, mas são outros cuidadores que cuidam. Eu não estou lá, mas eu dou uma assessoria para essa família, né? Para essas cuidadoras. E muitas das vezes, quando eu chego, às vezes, e falo alguma coisa, as cuidadoras acabam não gostando, mas é o processo da doença. Então, eu já vivi esse processo, né, na pele, porque eu já cuidei de paciente 7 anos com Alzheimer, então, eu conheço alguma coisa. Claro que eu não sou uma especialista como você, mas eu tive, né, esse cuidado, né, que deu certo com essa pessoa, né, até a finitude, como eu estava falando ali, né, que é um dos momentos para a gente, que é um momento mais difícil, porque a gente vai vendo a pessoa parar não consegue comer mais aquela comidinha, tem que fazer a sopinha batida, ela já para de andar, ela já vai parando de falar, então a gente vai vivendo todo esse processo, né. Então, eu consigo passar para elas um pouco daquilo. Olha, tem que ser assim, né? Vocês não podem ficar repetindo para ela que ela não lembra, né? Porque eu acho que a pior coisa para eles é ficar repetindo, né? Não, você não lembra de tal coisa. E aí tem aquela história, não, ela não quer tomar banho por nada hoje, né? E a gente fala, não, o carinho nessas horas, eu acho que é uma das principais coisas também. Claro que estudo, eu não tenho, né? Aqui em Guarapuava, essa especialização de Alzheimer, eu acredito que nenhuma das cuidadoras ainda tem essa especialização, né? Mas eu acredito que começa você tentando entender o outro, né? Tentando entender o seu paciente, sabe? Para poder fazer um trabalho, né? Um trabalho de qualidade. Precisei, a família vai viajar? Vai, eu sou uma boa cuidadora, eu vou dar conta. Se precisar levar para um UPA, levar para um hospital, eu sei exatamente quem chamar, tem o número daqui do responsável, se precisar, eu vou chamar, né, uma outra pessoa da família, que às vezes, né, esteja por aqui, eu vou saber exatamente, né, como cuidar. E a gente não tem. Eu vejo, eu sinto aqui, né, que a gente não tem pessoas qualificadas, né, para este tipo de atendimento, sabe? E é uma das coisas que às vezes, sabe, às vezes me deixa muito triste, porque quando a gente tenta passar algum tipo de conhecimento, eu já vivi isso, eu já cuidei de pacientes com Alzheimer, eu sei exatamente como é nessas horas, né? A gente sabe que o processo deles ali é lento, mas que o nosso cuidado, o nosso carinho vai muito mais além, né? Eu trago para todos os meus clientes, hoje eu trago sobre não deixar o paciente de jeito nenhum trancado no seu apartamento, porque ele não pode sair na rua, seja lá porque ele está numa cadeira, ou seja lá porque ele tem Alzheimer, ou seja lá porque ele está com uma demência. Tem uma pessoa para levar ele ao shopping? Leva. Tem uma pessoa para levar ele na rua, né, andar um pouquinho? Tem uma pessoa para levar ele tomar um sorvete? Leva. Essa cuidadora, esse acompanhante é o responsável por essa pessoa, né? Então, eu fico muito triste quando eu ainda me deparo com famílias que pensam exatamente assim. Não, ele tem a doença do Alzheimer, ou a demência, ou, né, não pode mais sair. E aí, a gente traz, né, para as cuidadoras isso, que a cuidadora precisa trazer esse diferencial, como você falou, chegar numa casa e dizer para a família, olha, deixa
deixa comigo, eu sei trabalhar com essa doença, né? Eu vou fazer com que você se sinta mais seguro e que eu vou tomar conta e vou deixar o paciente, né, mais calmo, vou saber cuidar, vou saber levar ele a passear, vou saber avaliar o quadro dele, né? E que a família, né, tenha um pouco mais de tranquilidade. Não quero discutir com você, trazer com você algumas das fases aqui que a gente vê as pessoas mais, né, ao ver as cuidadoras dizer, né, ter mais dificuldade. Uma das dificuldades das cuidadoras é que eles, né, ficam falando pra gente assim, né, eu quero que você, né, traga assim uma dica, alguma coisa, é quanto à repetição. A pessoa almoçou, né? O paciente almoçou, dali, sei lá, 5 minutos, né? Claro que ele não vai lembrar que ele almoçou, né? Dali 5 minutos, ele não vai lembrar que ele tomou café. Dali 5 minutos, ele não vai lembrar que ele jantou. Então, ele vai ficar pedindo a alimentação o tempo todo. Você pode dizer para nós qual que é, o que você, né, como especialista, qual que é o melhor jeito de amenizar ele, que ele se sinta alimentado, né? Mas também que não deixe ele ali ou comendo o tempo inteiro, porque gera também uma ansiedade, né? Se você ficar dando só comida, vai acabar também fazendo mal. Então, o que se nos orienta a fazer nesses casos? Então, olha assim, só concluindo lá da minha mãe, eu aproveitei para mostrar como é que eu faço, né? Mostrando ela, a dinamicidade. Muitas das vezes eu estava tão cansada que eu queria tanto gravar, mas eu não consigo. Mas em relação a isso, olha só, gente, entendam. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Então, vamos cuidar melhor porque ele vai melhorar. Esqueça, não existe isso que vai melhorar. Não, a tendência é piorar, é evoluir. E o que nós fazemos é amenizar esse impacto. Amenizar através do acolhimento, através das técnicas, através do amor, da paciência. Gente, é um conjunto que nós precisamos ter. Se você não tem, não vai, porque não vai dar certo. Existe sim essa repetição, mas por que existe? Olha só. Primeiro que ele já esqueceu. O idoso com Alzheimer vai se perdendo. Ele se perde, ele esquece suas referências, esquece sua história, esquece seus filhos, seus netos, ele esquece tudo. Aí tem gente que fala, é igual a criança. Não, idoso não volta a ser criança. Por quê? Idoso com Alzheimer, ele desaprende. Por mais que você queira que é errado, não tenta trazer o idoso para essa realidade que não vai adiantar. Ele vai ficar com raiva, vai ser um gatilho para agressividade e irritabilidade. Criança, quando a gente vai crescendo, ele vai aprendendo, não é verdade? Então, não falam isso, que voltou a ser criança, que não é verdade, tá bom? E aí, gente, ele já perdeu, ele desaprendeu, ele não vai mais aprender e ele perde uma coisa que chama o relógio biológico. Nós precisamos de um relógio biológico para nós se situar no tempo e no espaço, não é? Amanhecer o dia, 6 horas, hora de levantar, hora de se arrumar, ir para o plantão, hora da medicação, 9 horas lanche, meio-dia para 1 hora almoço, e assim a gente vai seguindo. E ele já perdeu. Por isso que tem muito idoso que fica, que hora é agora? Ainda para tentar ter uma relação com certa hora do dia. Tudo isso vai durar sempre? Não. Vai ter dia que realmente, gente, ele vai ser assim, um pingo no meio do espaço, sem noção do que é certo, do que é errado. Se já comeu, se já tomou banho, se já tomou chá, se já fez xixi, se já evacuou, não tá nem aí para nada. É você que vai direcionar. Por isso que eu falo. Alzheimer não é o fim. E nós, cuidadoras, somos a direção desse idoso. Então, quando nós fazemos uma rotina para realmente dar continuidade no atendimento, é importante que toda a equipe acolha essa rotina. Por quê? Hoje, no café da manhã, foi tudo bem, ele tomou o café certinho, tomou medicação, dei o banho na parte da manhã, porque é um horário que ele ainda não está com estresse do dia a dia. E quando ele fica dizendo que não tomou ainda, que não comeu ainda, que não almoçou, que está com fome, que não vai tomar banho, que quer ir para casa, isso é relacionado muito, principalmente no fim da tarde, com a síndrome do pôr do sol. Então, cuidadoras, existem várias técnicas, olha só, não é uma receita pronta e acabada, tá? Lembre-se, hoje pode dar certo e amanhã não. Mas o que é que eu faço? Quando ele está nessa fase, eu fico sempre, acabou de almoçar, daqui a 5 minutos eu tô com fome. E nessa casa não tem almoço hoje não, e não vai sair almoço hoje não. Aí eu digo, olha só, por não é que hoje vai atrasar um pouquinho o almoço, daqui a pouco sai, tá tudo atrasado hoje.
Daqui a 2 minutinhos de novo, eu tô com fome. Traz o almoço, eu tô com fome, eu quero arroz e feijão. E aí, gente, vocês sempre tenham frutas, peça pro familiar, frutinha tipo morango, o que é que ele pode comer? Primeiro saiba o que ele pode comer, tá bom? Porque tem coisas que ele não vai mais poder comer por uma diabetes, por ter a deglutição já prejudicada, por tantas outras coisas, vocês precisam saber. Tenha na residência sempre frutas. Eu gosto de morango porque é macio e é meio adocicado. Banana, abacate, que são sempre frutas mais fáceis de mastigar. Sabe? Bolinha de sagu, pipoca de sagu, se ele puder. Por quê? Nessas horas, você vai dar um biscoitinho. Olha, enquanto sai o almoço, vamos comer esse biscoitinho? Dá um biscoitinho para ele. Daqui a pouquinho de novo. Eita, sai daqui a pouco. Vamos comer essa frutinha? Sempre poucas quantidades, tá? Para que, quando cheguem, por exemplo, se é no intervalo entre o almoço e a janta, para quando chegue na hora da refeição principal, que é o jantar, ele vai estar cheio e não vai conseguir comer. Mas ele lembra? Não, ele não lembra. Ou, na hora das refeições, vocês preparem quantidades menores da refeição e que sempre que ele quiser, também traz pouquinho. Por quê? Na primeira garfada, ele vai dizer que não quer mais porque está cheio. Ele pediu porque está cheio? Não é porque ele não lembra que comeu. E nós precisamos ter essa empatia, gente. Não é ir com grosseria. Você já comeu, não lembra? Rafa, de novo, eu já falei 1000 vezes. Não é assim. Sempre com essa empatia. Vamos tomar esse chá enquanto sai a comida? Daqui a pouquinho sai. Pois não é que agora que foi comprar a mistura para fazer a comida, mas não se preocupa, não. Daqui a pouquinho sai. Enquanto isso, vai levando ele para fazer uma atividade, ouvir uma música, um bordado, jogar um dominó, se for mulher, sabe? Olhar no espelho, fazer uma maquiagem, arrumar a unha. Não interessa o que é que você vai fazer com ele, mas tira ele desse contexto, leva para um outro cômodo, porque só em ter esse deslocamento já vai mudar totalmente a mente dele, né, que está ali vazia e só está pensando em comer. Então, é uma dinâmica que, se nós não souber o que fazer, só vai ficar ali, daqui a pouco está irritado, porque já é a 20ª vez que ele disse que está com fome, você responde, e não adianta se exaltar. O senhor já comeu, a senhora já comeu, não lembra? Olha só, é um gatilho para ele ficar agressivo e irritado, ele vai ter raiva de você, porque ele não lembra. E se você fizer isso, ele vai achar que você está chamando ele de mentiroso. Olha quanto isso pode causar. É por isso que a gente precisa estudar. Então, nessas horas, sempre ofertar uma comidinha, uma frutinha, uma balinha, em poucas quantidades, sempre dizendo que daqui a pouco sai, que atrasou, que foi comprar a mistura, que o gás secou, tá pedindo gás, sempre inventando assim na mente N formas dele acalmar. Eu quero ir para casa, não estou em casa, e você vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos, a minha mãe, eu levo, vamos dar uma volta, por quê? Tem muitos idosos, Jacira, que quando ele fala casa, quer ir para casa, quer ir para casa, ele não vai lembrar aonde, muitas das vezes é o lugar físico. A minha mãe era o lugar físico. Tem 16 anos que meu pai faleceu e nós construímos a casa do outro lado da estrada que fala. E ela só lembra agora da casa antiga, que está lá só vamos dizer assim, metade já caiu e outra metade não. E ela fala que ali onde ela está não é a casa dela. Só que tem pessoas que quando fala que quer ir para casa, é porque ele tem medo. Idoso com Alzheimer tem muito medo. E quando ele fala casa, casa remete pai e mãe, acolhimento, proteção. Então nós precisamos, gente, ter humanização. Se você não tiver compaixão de acolher, chegar perto e dizer, olha, fica tranquilo, pega na mão, não precisa ter medo, eu estou aqui com o senhor, porque o senhor precisou, a senhora precisar, não tenha medo, eu estou aqui, vamos. E vai proporcionando uma atividade, uma caminhada, fazer o chá da tarde, enfim, é você que, através das técnicas, vai ver o que é que você consegue fazer ali nesse ambiente. A minha mãe, eu dava um abraço para ela, eu chamava ela, eu ofertava o chá da tarde, lanche, que ela, graças a Deus, ainda come muito bem. E mesmo assim, ela continuava, eu misturei milho, feijão, vamos separar. Aí ficava inventando, pessoas tinham misturado e que tinha aí um saco para nós separar. Eu dizia, tá. Aí eu colocava a mão para ela segurar e ia na estrada. E ela, gente, o olhar fica perdido, aquilo dá uma dor no nosso coração. Ele não se encontra e não adianta você trazer ele para a realidade que ele não vai se encontrar. Nós íamos na estrada e ela ficava, mas eu não achei minha casa. Vamos voltar para ver se a gente encontra? Quando a gente avistava a casa que ela mora, lá, minha casa. Eu digo, olha só, que bom que nós encontramos. Não achava a casa. E aí ficava mais tranquila.
como você falou, quando ele acorda na madrugada, nervoso, ansioso, não consegue dormir direito, gente, eu uso a técnica, eu faço a higiene do sono, para ser sincera. A higiene do sono é fundamental para o idoso com Alzheimer dormir melhor. Quando ele dorme melhor, gente, ele vai passar o dia menos irritado, menos agressivo. Então, existe muita dificuldade, Jacira. Por quê? Eu sempre falo para os familiares o seguinte: é Alzheimer, então busque cuidadoras que consigam fazer um horário mais flexível, mais longo. Porque se for uma cuidadora a cada 12 horas, esse idoso vai ficar surtado. Que cada hora é uma pessoa diferente. Alguma pessoa diferente que não vai dar continuidade nesse plano de cuidado. Gente, precisa ser equipe. Porque se eu saio 6 horas da manhã, entra uma cuidadora para sair 6 da noite, essa cuidadora do dia não segue a rotina, não dá alimentação, deixa o idoso o dia inteiro dormindo, à noite ele vai virar giraia. Vai ficar irritado, agressivo, não vai dormir, vai surtar, vai chorar. Então, por isso que precisa se fazer essa higiene do sono. Tirar poucos cochilos, se alimentar bem. Depois das 4 horas da tarde, evitar cafeína, comida pesada, som alto, TV alta. Tudo isso é importante. E na madrugada, mesmo assim, se ele acordar surtado, gritando, gente, ele vai acordar sem se achar. Ele não vai saber aonde ele está, ele vai ter tanto medo que ele vai gritar. Ele vai chorar de verdade, como se fosse uma coisa assim copiosa. E se você não souber o que fazer, você também vai chorar. E agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, acalma esse idoso, chega perto, acolhe ele, abraça, pega na mão. Olha, vamos tomar um chá? Eu sempre oferto chá. Um chazinho morno de camomila, que acalma, um chazinho sempre morno na mesa, não importa a hora, 2, 3, 4, não interessa. Ele não vai saber. Ele perdeu o relógio biológico, lembra que eu falei no início? Você vai ofertar esse chá para ele se acalmar, depois você vai dizer, olha, vamos pro banheiro, lavar a boca, trocar a fralda, tá na hora de dormir. Ele não vai lembrar que já estava deitado e acordou. E você vai fazer isso, e aí, é hora de dormir, é hora de dormir. Aí leva ele para a cama, às vezes ele dorme mais até umas 7, umas 8, às vezes não dorme. Então, não, é como eu falo, não existe, Jacir, uma receita pronta e acabada. O que existe é uma forma de cuidar, de acolher, que às vezes vai dando certo e às vezes não dá. Então, se a gente não tiver essa dinâmica, esse entendimento de que aquela pessoa não controla suas emoções, seus atos, suas atitudes, é você que deve direcionar, o cuidado fica inviável, cuidadora. E isso é muito triste e está muito comum isso acontecer, infelizmente. E eu vejo assim que as famílias, né, as cuidadoras não estão preparadas, o que está faltando muito, né, é esse preparo, primeiro com as cuidadoras, para saber enfrentar, porque é a nossa realidade daqui para frente, né, quem é cuidador sabe que precisa se especializar em alguma área, porque nós vamos enfrentar essa situação, né, você não vai poder ficar esperando aparecer um plantão de um paciente, de um idoso que esteja bom. Não existe isso. Se você vai pegar um idoso para cuidar, vai pegar aí o seu trabalho, você corre o risco de pegar um paciente com Alzheimer. Você precisa estar atualizada, né, sobre esses assuntos. E as famílias também, né, têm muita dificuldade, porque eu vejo hoje, na realidade, né, uma família que não está preparada para encarar essa situação. Né? Mesmo a gente vendo a paciente com 76 anos, né? 76 anos, ela é nova, né? Uma paciente, a gente diz que é uma pessoa nova, uma bonequinha, um amor de pessoa, mas infelizmente, né? Já com essa doença. E quando os filhos, né? Quando os filhos têm que, né, ficar, às vezes, no final de semana, que às vezes fazem uma troca ali, no final de semana fica um filho, a gente vê que eles mesmos eles não estão preparados, sabe? Um se irrita, o outro, o psicológico não aguenta. Por quê? Porque ele vai escutar aquilo que o cuidador escuta o tempo todo. Mas que o cuidador, muitas das vezes, né, ele é uma pessoa um pouco preparada, mas ele está lá para fazer o trabalho dele. Então, ele vai, claro, tratar com carinho, vai tratar com amor, né? Vai saber, né, levar essa situação, tirando fora, né, daquela agitação da paciente, né? Eu sempre digo assim que o foco, né, é como você disse, o cuidador tirar ele um pouco, né, daquela rotina, eu quero comer, não. Então, você dá aquela frutinha, né, vai ler uma revista, pega uma revista, vai ler, vai fazer um trabalho cognitivo também, né, que ajuda muito, eu acho que você vai concordar comigo também,
quer que as cuidadoras também não tenham esse hábito, né, de pegar, vamos fazer, né, encaixar uma pecinha, ver uma revista, escutar uma música, né? Eu acho que a música, né, não são para todos, mas para alguns dá certo, né? Dá uma relaxada. E a gente vê muito nas famílias, né, Sileuda? As famílias, né, os próprios filhos, eu vejo, não sei, não são todos, mas alguns não estão preparados para enfrentar, né, essa realidade junto com o cuidador. Por isso que nem você disse, você como especialista, você chega na família e fala, ó, deixem comigo, eu sei resolver, vocês fiquem tranquilos aí, que agora Sileuda entrou em área, né? Sileuda vai pegar aqui e vai dar uma mudada. Porque até então a família também não sabe o que fazer. Você tem notado isso? Tem uma travada comigo. Eu não estamos escutando. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Jacira? Agora sim. Agora deu pra ouvir. Deixa eu falar. Mas tem um chivo. Pera lá. É porque Tem falta um chivo aí que tá atrapalhando. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Agora sim. Sim. Agora sim. Olha, teve uma queda de energia aqui, então por isso que ficou assim. Quer dizer, tá faltando energia. Então, tô aqui nos dados móveis. Vai ficar mais lento, tá? Acontece, mas vamos lá. Olha, eu concordo plenamente com você. Tem as famílias realmente... Gente, não é fácil. Eu costumo falar assim, olha, eu tenho esse tanto de ano cuidando, eu já vinha percebendo esse declínio na minha mãe, já tem uns quase 2 anos, mas você não quer acreditar que quando você chega lá, mesmo assim, gente, é uma dor. Eu disse, não importa, eu sou cuidadora, eu sou filha, eu estou aqui para fazer o que eu tenho o costume de fazer, mas de primeiro assim foi difícil. É difícil você encarar. A aceitação é difícil. Enquanto a família, de fato, não aceitar, vai ser mais difícil você cuidar. E você tem que chamar eles para a realidade. A minha assistida, o último que aconteceu, o filho ele chegou inocentemente e eles tinham uma pessoa que sempre arrumava os computadores deles, que era muito jovem, 47 anos, e ele faleceu. Aí o filho chegou e foi falar para a mãe. E a senhora passou 15 dias. Chorava quase que direto. Como se a notícia chegasse naquele momento. Eu não posso acreditar que fulano morreu. Eu falei pra ele, a partir de agora, tu filtra. Não precisa tu trazer mais que morreu, que tá internado, que tá doente, porque vai ser aquele impacto na hora, mas depois ela vai esquecer. Mas não é bom, porque ela vai ficar triste, vai ficar, às vezes, sem querer comer, depressiva, e tudo isso afeta, né, o andar do processo aí de cuidar do idoso com Alzheimer. E é você se empoderar daquilo que você sabe fazer e levar para o seu atendimento. Por exemplo, as terapias não farmacológicas, que eu falo lá na minha especialização. Terapia da boneca, da música, da jardinagem. Eu levo do mercado o panfleto semanal para a minha idosa ler. Para ler, eu faço ela circular. O que a senhora quer que compre? Ela vai lendo, vê os preços, vai circulando. É uma forma de estimular a mente dela sem ela nem perceber. É você tirar os materiais do fralda, medicamento, lenço umedecido do armário, botar tudo embaixo e pedir ajuda para ele te ajudar, porque tem doce que é mais redinho, quer fazer. Olha, me dá isso, vai colocando aí, desse lado, me ajuda, eu tô cansada, eu tô com o colo doente, gente. Esse é o jeito que nós encontramos no dia a dia. É chamar para o jardim para ajudar, enquanto você vai regando a planta, ela vai podando aquela outra plantinha, está interagindo, está vendo o universo, está vendo gente, está vendo flor. O que é que a pessoa gosta de fazer na cozinha? Tem gente que ainda consegue preparar uma saladinha, chama para ajudar. Sempre você chamando para te ajudar e não para fazer. Fazer com você fazer com ele. Olha, o idoso não gosta de ser ajudado, não dê ordem para o idoso que ele vai ficar irritado e agressivo. Não, convença-o a fazer, chama ele para interação diária, cotidiana. Por quê? Se ele não gosta, não consegue se concentrar para fazer uma pintura, desenho, baralho,
E aí, você chamando ele para essas atividades diárias, pedindo a opinião, ele fica feliz quando você pede a opinião. Então, isso é importante, isso é um jeito de estimular, é um jeito de acolher, é um jeito de cuidar. Então, a gente dá importância a esses pequenininhos detalhes, que faz toda a diferença. Por isso que eu sempre falo, é você ser compassivo. Tenha compaixão, acolha, chama ele para a realidade. E o acolhimento é a melhor forma de cuidar. Exatamente. Nós estamos com dificuldade de ter ouvido que tem um chips, Neuda, mas eu vou falar aqui. Se você não conseguir me escutar, você me avisa, tá? Se estiver me escutando bem, também avisa. Tá ouvindo? Tá. Então tá. Eu quis trazer nessa oportunidade para falar com vocês justamente porque eu sei das dificuldades da família e dos cuidadores, né? As famílias, né, elas têm essa dificuldade porque, de certa forma, elas entendem que o pai, né, vai ser aquele, né, o super-herói a vida toda, que o pai não vai adoecer, e quando chega, né, numa fase que ainda mais adoece com essa doença, é muito mais difícil a pessoa saber lidar, né, com a velhice, né? A maioria dos filhos acham que os pais vão envelhecer de uma forma gradual, que vai ser assim mesmo, vão viver 80, 90 anos com uma cabecinha boa, né? E a gente sabe que, como você falou, antigamente já existia, né? As pessoas que eram o conhecimento, tinha alguns palavrões lá que até usavam, né? Mas a gente sabe hoje, né, que essa doença, então, já tinha lá no... Né? Antes da gente vir a entender essa doença, a gente já ouvia falar, né, das pessoas, né, que estavam mais idosas. Mas hoje, a gente consegue ver, me parece que eu não sei, eu acho que com o avanço da medicina, né, porque a medicina tem avançado, né, bastante, tem chegado aí medicamentos cada vez mais próprios, mais apropriados, né, para essa doença. O diagnóstico também está sendo, né, mais avançado, é um pouco mais cedo, né, mas eu tenho visto que parece que tem aumentado muito essa doença. E aí, cada um fala uma coisa, né? Cada um fala que é açúcar, outro fala que é o sedentarismo, outro fala que é da coisa. Mas o que? Realmente, de fato, a gente sabe exatamente o que provoca essa doença. Mas uma coisa a gente percebe, o sedentarismo, né, é uma das coisas que parece que leva mais, né, que tende a piorar mais o quadro, ou que a pessoa quer um pouco mais parada. Na tua opinião, você não é médico, né, nem eu, nem você, mas o que você nota, né, das pessoas que estão chegando, dos idosos que estão chegando agora, né, das pessoas quando começam a se queixar de algum sintoma de alguma demência, né? São pacientes novos que a gente vê que cada vez mais, né, cada vez as pessoas estão adquirindo com menos idade, né, pacientes com 70, com 76, né, no caso de uma que eu conheço, e as pessoas ficam perplexa. Por quê? Com 76 anos, com Alzheimer, sabe? Então, é uma dúvida da gente, né? Eu acredito que a gente também se pergunta por que uma pessoa nova consegue, né, já logo se deparar com esse tipo de doença. Então, é o seguinte, eu estava assistindo um podcast essa semana, que agora eu não lembro o nome, né? E ele falava assim, nós não podemos dizer que cada dia mais as pessoas estão sendo diagnosticadas com Alzheimer de forma mais jovem. Gente, eu acho que vai ser ruim de ouvir, mas eu vou tentar, tá? Estou ouvindo. Mas o que acontece? Lá antigamente, Jacira, qual era a estimativa de vida dos idosos? Era 40, 45 anos. Você lembra desse tempo que as pessoas morriam muito jovem? Por quê? Porque não tinha muito o que fazer, não existia pesquisa, não existia uma vida, vamos dizer assim, mais saudável. As pessoas não tinham tanto o que fazer assim, no sentido de estar ocupado, que nem as pessoas hoje. As pessoas hoje não têm mais tempo para nada, não é verdade? Então, naquele tempo, morriam-se muito jovem. 40, 45 anos. Hoje a estimativa do brasileiro, gente, é 75 anos. A gente ainda assusta? Assusta. Mas o que é que acontece? Não existe, diante da medicina, um diagnóstico batido. Olha, é questão, vamos dizer, é idade, é escolaridade, é sedentarismo, é uma pessoa que, por exemplo, se alimenta mal. Não.
O que se entende, ele fala que os estudos falam assim, chega numa ilha lá da Indonésia, uma população que tem o quê? 80, 90 anos, 100 anos, aí eles vão estudar aquela população e a maioria dos estudos falam que aquela população pratica atividade física, não usa tabagismo, se alimentam bem. Então, os estudos provam que qualidade de vida, evitando essas coisas que teoricamente é ruim para a saúde, também não, vamos dizer, é uma barreira para que você tenha mais dificuldade, vamos dizer, de ter o Alzheimer. Que diz que não existe uma pessoa que diga, se eu fizer tudo assim desse jeito, eu não vou ter o Alzheimer. Não, qualquer pessoa está suscetível. Porque são vários fatores, né, que você pode adquirir o Alzheimer. Então, se você se alimenta bem, se você tira açúcar, se você pratica atividade física, se você é uma pessoa que estuda bastante, tem a mente ocupada, vai se chamar o quê? De reserva cognitiva. Então, essas pessoas, elas têm uma reserva cognitiva que, por exemplo, vai desaparecer o Alzheimer lá com 70 anos, 80 anos, mas o sinal do Alzheimer, ele começa a se apresentar 20 anos antes do diagnóstico. E esses 20 anos, ele ficou usando essa reserva cognitiva. Ele explicou isso e eu fiquei até assim, faz sentido mesmo. Então, mas ele era um intelectual, vivia na dinamicidade de trabalhar, de viajar, de fazer curso, e teve Alzheimer com 80 anos. Sim, ele vinha usando essa reserva cognitiva dele para que realmente não fosse barrado tão jovem. Então, a ciência está cada dia mais nesses aspectos de entender o que você precisa fazer para evitar, e é justamente isso. E a atividade física e a alimentação está em todos os estudos. Então, assim, nos países do primeiro mundo, são esses fatores. Já para nós brasileiros, fala-se vamos dizer, da educação. A pessoa com menos escolaridade, com menos educação, são as pessoas que mais estão sendo diagnosticadas com Alzheimer. Mas ele falou assim que é muito amplo. Então, enquanto a pesquisa em 10 anos evolui nesse sentido, aí retarda em outro sentido. Então, gente, é um enigma. A verdade é essa. Não existe um cuidado diagnóstico pronto e acabado, até ter-se o diagnóstico desse idoso que começa os sintomas que a família vai levar até o idoso, o método de fato, gente, diagnosticar ali com clareza e bater o martelo que é o Alzheimer, que já está com demência, porque o que é a demência? A demência é causada pela doença do Alzheimer. Então, assim, é uma doença que, infelizmente, mas eu te falo sempre, se você puder ter uma vida saudável, com atividade física, uma alimentação saudável, a cuidadores busquem uma forma, olha só, a Jacira está de férias, eu tiro férias também todo ano, porque senão nós vamos adoecer e o nosso psicológico fica abalado. Isso já é uma forma da gente ter uma depressão. Depressão é uma das causas de uma demência. A nossa pressão alta, colesterol alto, AVC, tudo isso é predisposição. Então, nós somos, por nós já os seres humanos, então, predispostos já a ter uma doença. E uma doença pode vir uma demência. Então, assim, nós não vamos passar a nossa vida trabalhando para daqui a... Eu estou com 47 anos já, daqui a 20 anos eu vou cuidar o quê? Da minha doença? Não, vamos cuidar da nossa saúde agora. Agora eu fiz um alerta, fiz um monte de exame que deu minhas taxas um pouco elevada. Então, agora, filha, vamos dizer, vamos voltar aí um pouquinho, vamos respirar melhor e é tudo isso. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tem um chill aí no fundo, mas eu estou ouvindo. Pessoal, como é que tá? Estão ouvindo? Escreve aí para nós. Estão ouvindo. Tem alguma coisa que está dando interferência? Eu não sei, porque eu tô... Pera lá. Eu tô com fone de ouvido aqui para facilitar. Então, eu não sei o que pode ser. Pode ser se é a internet mesmo, como eu falei, eu tenho os dados novos. Vai ficar aí. Parece alguma coisa que está dando interferência. Bom, enfim. Tem horas que olha o shield e olha o sol. Olha, deu uma diminuição. Vamos lá, né? Pelo menos... Até o ventilador que estava aqui ligado, eu estou morrendo de calor porque não tem energia, não tem nada. Não, mas tudo bem. O pessoal está entendendo, eu acho que eu estou
estou te entendendo aqui, eu acho que o pessoal está te entendendo também. Eu queria te perguntar só mais uma coisa aqui, ó. A gente sabe que o Alzheimer são fases, né? São fases. E aí, você, como uma conhecedora, né, você pode me dizer, existe alguma delas mais fácil, mais difícil? O que é pior nessas fases do Alzheimer? Qual seria a pior delas? Olha, eu vou te responder assim, não existe nenhum mais difícil, nenhum mais fácil. Existe cada qual com suas especificidades. Por exemplo, no início, essa senhora que eu estou cuidando, ela está na fase, vamos dizer assim, inicial para moderada, né? Ela está ficando muito confusa, ela ainda faz muita coisa, ainda lembra muito que faz, está com uma dificuldade agora de fazer o pagamento do computador, mas o nível de estresse dela em relação a barulhos, e por exemplo, esse negocinho aqui, se alguém tirar daqui e deixar ele um pouquinho torto, tudo tem que estar nos mínimos detalhes, porque senão já gera um contexto para irritabilidade, para gritarias, enfim. Então, eu como sempre falo, cada fase vai ter a sua especificidade, mas a mais desafiadora realmente é aquela fase que se apresenta um monte de características. A exemplo dos surtos, dos pesadelos, a síndrome do pôr do sol, do entardecer, perfeito. E são fases que ela vai prolongar aí por vários tempos. A fase do idoso fazer sua necessidade na rua e sair passando uma especialização até tempo e simulação. Então, são mais desafiadores. As repetições, a inquietude. E aí eu falo, se é uma cuidadora que faz 24 a 48 horas, ela tem que ter muito cuidado, porque ela pode adoecer aí vivendo sempre essa rotina de inquietação, de perturbação, de não se aquietar. Então, assim, nós pessoas também temos isso em mente. Então, existem essas fases desafiadoras, né? Aí, para o familiar e para o idoso, a parte mais desafiadora já é a família. Ele vai estar ali já nos paliativos, em uma cama, sem esboçar, gente, nem piscar. Eu acho que isso é a parte mais dolorosa. Então, é desafiador, é por isso que nós precisamos ser humano, ser cuidadora, para entender esse processo, porque nós precisamos acompanhar esse processo de forma profissional. Entendendo que hoje eu faço de um jeito, amanhã o que eu faço hoje já não dá certo, já é outro jeito. O importante é você estar nessa dinamicidade e dizer assim, é sempre desafiador. Não existe fase boa, não existe fase ruim, existe cada uma das suas especificidades. Verdade. A gente vive a situação, né? As fases dele, e cada uma é diferente, porque a gente que está, né? A gente tem que saber o passo a passo de cada uma das fases, né? Para você saber dar o suporte, o teu carinho, a tua atenção, né? Conforme a maneira que eles estão precisando. Porque quando, né, você pega o paciente da fase final, eu acredito que você ainda consegue, né? Ele se alimenta com a captação, ele consegue ainda dizer o que ele gosta, o que ele não gosta. Muitas vezes ele acaba optando, né, por alguma alimentação que já é dele ali, né? É alguma alimentação que eles não têm, né? Não adianta você existir, então tem que saber exatamente algumas coisas que eles gostam, né? E quando vai passando mais pro final, né? Que a gente já ir fazendo mesmo, né? Que é a parte que eu falo, isso é difícil, o cuidador tem que ter mais atenção, muito mais atenção, é quando ele tem que decidir pelo seu idoso, né? Isso que você fala sobre o plantão, né, dos cuidadores, e essa troca de plantão, eu também acho que é um desmancha tudo, se os cuidadores estão conectados, né, vai dar certo. A rotina que você criou, a rotina do outro, né? Vai ficar a rotina do outro. Agora, nessas trocas de alimentação, muitos dos pacientes acabam sofrendo. A rotina que você montou lá, o outro não vai ter a mesma rotina. E aí vai desmanchar, e aí que vai sofrer o idoso. Porque a cabeça deles vai dar uma bagunçada, né? Você não vai ter a mesma pessoa que estava antes, a pessoa que vai estar depois. Então, entre os cuidadores, né, eu sempre falo, tanto nesse trabalho como em outros trabalhos, a maneira que nós trabalhar, a gente tem que ter uma conectividade muito boa com os cuidadores, né?
os nossos colegas que vão fazer o plantão junto com a gente. Tem que ter ali uma conversa, tem que ter uma troca de ideias para a gente poder montar, né, montar o planejamento, né, de como trabalhar aí o dia a dia do nosso povo. Né? E a gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente combina com, né, o cuidador, às vezes o outro cuidador não dá certo, mas a gente precisa, né? Acho que vocês concordam, você acha? Precisa os cuidadores, né? A sua colega de trabalho precisa ter essa cumplicidade junto com você para atender o paciente quando ter o melhor cuidado, né? Exatamente. Eu acho que eu tenho sorte, eu não sei, graças a Deus, em todos os meus atendimentos, principalmente aqui em São Paulo, eu consigo, por eu ser sempre a mais antiga daquele atendimento, quando chega alguém novo, aí a família já diz, sim, é com você. E aí eu vou moldar aquele cuidador de acordo com a especificidade do atendimento. Então, se vem uma vez, daí se vem outra vez, daí também não. Até realmente a gente moldar alguém que siga isso que está certo. Que é uma rotina alinhada, é um plano alinhado, é a parceria, é a confiança do outro, é a minha precisa. Então, eu já tenho essa facilidade também, eu acho que essa sorte de eu realmente deixar no atendimento alguém que realmente faça. Porque se não for assim, nem eu vou conseguir deixar um atendimento de qualidade, os dois vão ter e aí eu sempre falo, olha, idoso com Alzheimer não pode ficar vindo sempre, alguém hoje furou, a agência acontece muito isso, infelizmente, né? E a agência não pode deixar o idoso sozinho, aí um dia um furo, aí vai outro. Aí no outro dia aquele furou, e aquela que foi hoje cobrir já não consegue hoje, já vai outro. Gente, isso dá um nó na cabeça do idoso, ele vai ficar empolgado assim, e ele não, é normal. Por isso que eu sempre falo para as famílias, busca um cuidador que tem uma possibilidade maior, porque vai gerar mais conexão, mais confiança, você vai conseguir, de fato, proporcionar essa qualidade de vida através do fazer profissional ali, de forma que você vai ficar ao lado dele, ele vai confiar em você, então o que você falar vai ser de forma confiante, porque hoje ser uma, amanhã outra, depois outra, não vai dar certo. E realmente conscientizar esses cuidadores de que você é cuidador? Sou. Você tem Alzheimer? Não, eu falo muito isso com a minha parceira. Às vezes ela vem falar alguma coisa que você tem Alzheimer? Não. Eu digo, pois ela tem Alzheimer. Já pensou? Você não gosta disso desse jeito, você não tem Alzheimer. E ela não gosta disso desse jeito, ela tem Alzheimer. E aí eu chamo a pessoa para refletir e ela, rapidinho, refletir. É você entender que ali tem uma pessoa com uma especificidade que está, às vezes, em um nível bem aflorado e que você é a base para você direcionar. E muitas das vezes, a maioria dos idosos que pegam, ela quer sozinho, então é a cuidadora do idoso. Gente, você é uma profissional que vai fazer o que precisa ser feito, porque vai chegar um momento que aquele idoso vai estar lá naquela cama, e se você não der alimentação, não der medicação, trocar para ele dar um banho, para ele não vai fazer a menor diferença no sentido, ele não vai reclamar, não vai resmungar. Mas e você? Você vai estar omitindo, você vai estar contribuindo para que aquela vida chegue à frente de forma mais rápida, vai mentir para a família ou para o outro cuidador que fez? Não, isso é verdadeiro. Independentemente de quem esteja vivendo, de que tenha câmera, de que já esteja não faça o seu melhor, porque é você, é o seu eu que vai estar ali, Deus está vendo todas as coisas, tá? Então vamos ser aquele que de fato vai deixando na família para fazer acontecer sempre. E o seu caráter e a sua ética deve ser inegociável, não negocie ela com ninguém. A sua verdade deve ser absoluta para você. Não, eu fiz e aconteceu isso e isso. E aconteceu alguma coisa errada um dia por uma falha sua, por alguma vez que estava cansado de você fazer, assuma também, coloca no relatório, fala para o familiar, porque você sempre vai ser a pessoa que a família vai chegar, vai ter uma opinião, na hora de trocar o cuidado da pessoa, na hora, às vezes, trocar de médico, porque aquele médico está sendo eficiente no seu atendimento, tem que pedir sua opinião, isso é muito importante, então ser um cuidador que é sensível e assuma a sua verdade, seja ela uma falha ou seja aquilo que você fez diferenciado para melhorar a situação. Isso é muito importante. Verdade. Eu quero aqui já, né, poder agradecer, né, a presença
da Cileuda. Cileuda, eu quero que você mande um beijo meu muito carinhoso da tua mãe, tá? Porque eu amo ver lá os seus vídeos com ela. E eu sou, assim, fã, né, dos idosos, especialmente de todos, mas assim, os idosos que têm essa doença de Alzheimer, eu consigo lidar com eles de uma forma mais divertida, né? Eu gosto muito de abraçar, eu gosto de criar, eu gosto de me divertir. Então, eu vejo, né, ela lá, e eu lembro da primeira senhora que eu cuidei lá, alguns anos atrás, que era muito parecida com a mãe. Então, eu vejo bem gostoso, bem carinhoso da mãe. Quero aqui te agradecer, mas antes eu quero que você deixe, né, um recado para as cuidadoras que trabalham, né, com os pacientes com Alzheimer. Eu tenho certeza que você, como uma especialista, você tem algo a dizer. O que você pode dizer para as cuidadoras que trabalham, né, com essa doença, que tem pacientes que têm o diagnóstico da doença de Alzheimer? Eu sei que eu falar aqui precisa de paciência, amor, carinho, uma especialização, as pessoas escutam, mas assim, vindo de você, eu acredito que faça a diferença. O que você tem a falar para essas cuidadoras? Olha só, primeiro de que tudo, gente, vocês precisam ter em mente que você é responsável por aquela vida. Aquela vida não pensa igual a você. Aquela vida não sabe nem em que mundo ela está vivendo. Então, antes de você ser uma cuidadora, seja um ser humano que carrega o amor, a empatia, a compaixão. Quando nós temos compaixão, é nós fazer por outra aquilo que Deus fizesse pra gente. É você entender que aquela vida deve ter seu direcionamento para continuar vivendo e existindo. É você entender que se você não fizer, e se você ataque, às vezes até de um olhar ou de uma palavra, você vai magoar alguém e aquela pessoa não vai saber expressar verbalmente. Mas aquela pessoa vai revidar através da agressividade, da irritabilidade, da tristeza. Então, assim, é muito cauteloso nós fazer isso. E, cuidadores, estudem. Se vocês for atender, que é só ser olhômetro de cuidador, realmente não precisa estudar. Mas você vai ser uma cuidadora, entender uma vida que está sendo ali para você cuidar, sobre sua responsabilidade. Então, estudem. Começou a cuidar de um idoso hoje que tem um AVC, tem Parkinson, tem aí todas as doenças juntas, tem Alzheimer, tem frontotemporal. Começa a estudar sobre aquela doença, eu tenho certeza que você vai prestar os melhores cuidados. O conhecimento é libertador. Se posicionem aonde vocês entrarem, não deixe ninguém pisar em você. Eu assisti um relato da Cris, até para fazer uma live com ela, de uma amiga que aí, 57 anos, precisou agora fazer uma escala maior do que no chão. Gente, isso é desumano, isso é posicionamento. Como assim? Eu vou chegar para a família e vou olhar ela igualmente, ela precisa me explicar. É eu que ponho um pouco mais, eu vou cuidar. Se ela não quiser, eu não preciso explicar isso. Eu tenho um filho novo querendo o meu atendimento. E isso, gente, é libertador. Isso é conhecimento, isso é posicionamento. Sou eu quem diz como é que eu vou virar aquele controle. Se eu percebo que alguém já me olha com o olho torto, ou eu vou saber o que está acontecendo, ou eu nem fico, porque nós merecemos respeito, nós somos profissionais responsabilizados por uma vida, mais uma vez eu repito. E você, cuidadora, vem para a especialização. Minha especialização é tudo isso que eu falei aqui e muito mais. É somente o que eu faço, como eu faço, e eu ensino lá para vocês. E não está assim de qualquer jeito jogada, não. Eu fiz, sabe, Jacir, a ordem cronológica ali dos primeiros sintomas. Quando o idoso começa a esquecer os compromissos, quando o idoso vai na rua, que ele mora há 50 anos, vai ali e se perde. Quando ele está conversando com você e para no meio da conversa e não sabe o que está falando, são os primeiros sintomas ali. Então, a minha especialização está assim, desse início. Eu fiz a ordem cronológica até a finitude. Quando eu estava ensinando os bolsos de a Gisele é minha aluna, ela é diretora, ela pode dizer o que eu estou afirmar o que eu estou falando. Então, assim, cuidadora. O que eu ensino lá não tem nada muito cineasta. Eu não usei nenhum cineasta para gravar. É tudo caseiro. Tudo que eu gravei, que eu editei, subi para a plataforma. Porque a minha essência que está ali. Em muitos momentos, eu falo, gente, eu estou emocionada. Porque é a minha alma que está nessa especialização. Então, assim, eu ensino para vocês de forma simples,
dinâmica com simulações de fatos que nós vivenciamos na nossa realidade e como a gente sabe a repetir agora, sabe? E aí tem, na especialização está montada desse jeito, na plataforma, você tem acesso durante um ano, uma vez no mês nós temos um encontro no Zoom, assim, ó, tete a tete, como se fosse uma consultoria para tirar dúvidas, eu trazer alguma atualização que eu desenvolvo lá no meu atendimento e dá certo, aí eu passo para ela. Então, assim, está completo, tá? Não me procure, não ache bobagem investir em conhecimento, sabe? Não é gasto, é investimento, esse retorno vai vir. Ignorância é você não querer aprender, é você ficar ali estagnado por anos. Os cuidadores ficam 15 anos na mesmice, não estudam, não fazem especialização. Então, gente, hoje essa atividade, quando realmente a gente quer, é possível. E desde já, obrigada pelo convite, já sei, hoje deu certo, apesar do universo tentar conspirar aqui, mas deu certo. Muito obrigada pelo convite, pelo aprendizado. Parabéns, você é um excelente cuidador, com certeza. E as pessoas que recebem o seu cuidado são abençoadas, porque eu vejo uma cuidadora excelente pela áurea dela, quando eu olho no olho dela, eu digo, pronto, isso daí realmente faz por amor. E as outras coisas demais são agregadas. Então, muito obrigada. E estou aqui, porque vocês precisarem, quem tiver dúvida, me chamando direto. Eu estou sempre à disposição a ajudar a todos. Eu vou chamar sim, pode deixar que alguma dúvida que eu tiver, eu já sei agora com quem eu posso contar. Eu te agradeço imensamente, né, por ter aceitado aí o nosso convite, ter disponibilizado, né, alguns minutos aí, né, mesmo no sábado, né, que a gente sabe que algumas pessoas no sábado elas têm que descansar, você prontamente, né, continuou aí para falar com a gente, para trazer mais algumas clarezas. 1h30 de live, filha. 1h30 de live. Depois, daí eu vou te falar lá no particular o que eu aprendi com você. Então, olha, eu aprendi com você. Tá bom. Então, e eu estou à disposição, tá bom? Foi muito bom ter falado com você mesmo. Te agradeço imensamente, né? Te desejo aí sucesso, né, no teu curso. Muito mais coisas aí que venham agregar, né, na tua profissão, na tua especialização. Eu sei que a gente tem que estar sempre antenado, sempre estudando, mas você tem um carisma também enorme, né? O jeito que se trata dos seus pacientes, sua mãe, né? Eu fiquei apaixonada, assim, esse seu jeito aí, né? Eu falei assim, nossa, é a pessoa certa, né, para trazer para a gente mais informações sobre a doença. A gente vê você falar de uma forma que é fácil a gente entender, né, como é o processo da doença. E por isso eu quis trazer você para passar para a gente alguma informação. Obrigada pelo convite, obrigada por ter passado, né, uma parte da tarde esse sábado com a gente e sucesso para você. Tudo de bom. Que Deus abençoe aí você e toda a sua família. Amém. Amém. Um beijo no coração de vocês. E aí, gente, se tiver que deixar as marcas na vida de alguém, deixa as marcas do amor. Somente isso, tá? Um beijo. Beijo. Obrigada a todo mundo aí que assistiu com a gente a live, né? Deus abençoe a vida de cada um. E um ótimo domingo, um ótimo sábado para todos nós.